Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida de todos inscritos. Nós aqui estamos outra vez. Nesta oportunidade, estaremos comentando a lição de número 7. Eu ainda estou gravando, conforme eu falei no vídeo passado, eu estou gravando as aulas antigas, atrasadas, aliás, porque tivemos problemas técnicos, e eu peço desculpa aos irmãos que escutam nossas aulas, nossos comentários, mas estamos de volta, Tivemos problema até com os aparelhos aqui, precisei dar uma parada, visto que eu estava reparando os aparelhos, tá certo? Isto posto, quero bendizer a Deus pela vida de todos vocês, todos os inscritos aqui do canal, e por estar conosco esse tempo todo. Já somos quase 1000 seguidores, aqueles que escutam nossas aulas, que acompanham. Se você está passando aqui pela primeira vez, já se inscreva no nosso canal, não paga nada, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Deus abençoe a todos. Vamos aqui, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da EBD. Nós vamos estar comentando a lição de número 7, visto que nós paramos na lição de número 6, eu gravei a lição de número 6 dos jovens e agora estamos na lição de número 7, ainda antes de finalizar este final de semana, ainda gravo a lição 8, que é a lição vigente, que no caso será ministrada nesse próximo domingo, lição de número 8, que tem o título como uma lição de amizade. Na lição de número 7, nós estaremos estudando sobre eu sou a ressurreição e a vida, ou seja, Jesus ressuscitando Lázaro. Nós temos aqui algumas particularidades que vamos trabalhar, tá certo? Na nossa lição, está aqui o título da nossa lição, o verbo se fez carne, é sobre o olhar de João, o apóstolo do amor, tá certo? Muito bem, isso posto, já vamos para a nossa aula. Temos aqui algumas perguntas. Quem foi Lázaro? O que a tanatologia forense fala sobre a morte de Lázaro, ou uma morte na condição que estava Lázaro quando Jesus chegou lá? Não é especificamente sobre a morte de Lázaro, mas o que é que a ciência forense, ou seja, a tanatologia, tana no grego quer dizer morte, logia quer dizer estudo. Então, tanatologia é estudo sobre morte, tá certo? Muito bem. Isto posto, nós vamos começar a trabalhar essa proposta aqui sobre essa questão, tá certo? Então, quando vamos observar, nós vamos ver que essa demanda, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse, o textual nos diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, no seu verso de número 25. A leitura bíblica em classe, da lição da classe dos adultos, está baseada aqui em João capítulo 11, versículo 14, versículo 15, versículo 17 a 21 e versículo 23 a 27. O texto nos diz assim, versículo 14 do capítulo 11. Então Jesus disse, claramente, Lázaro está morto. Quem disse foi Jesus. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que creedes em mim. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. E ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar.
mas na ressurreição do último dia, Jesus volta a dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Pergunta de Jesus, contundente para a Marta. E ele diz assim: crê tu nisto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Pode ver que ela foi incisiva 3 vezes, né, tentando duvidar do poderio de Cristo. Alguma coisa assim, ela estava totalmente arredio, porque já fazia 4 dias. Ao olhar humano, aqui temos uma impossibilidade. Na olhar forense, por exemplo, na tanatologia, isso é totalmente descabido, não aconteceria, tá? Só o poder miraculoso de Deus para que isso acontecesse. Então vamos lá, quem foi Lázaro propriamente dito, não é? Vamos ver o que diz a Bíblia sobre Lázaro. Então a ressurreição de Lázaro é um 7º sinal de Cristo, né? E quem foi Lázaro? Lázaro estava com quem estava com Lázaro, não é? Quem foi Lázaro? O que vamos aprender com a vida de Lázaro? Quem foi Lázaro? Como estava Lázaro? O que diz a tanatologia forense, conforme eu já disse? Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus e a ressurreição de Lázaro, os 7 sinais e as leis da ciência que foram superadas nesta ressurreição. Ok? Quem foi Lázaro, afinal de contas? O nome Lázaro significa Deus ajuda, que tem uma vertente para Eliezer, e Deus ajuda. A característica desse jovem, né? Ele era possivelmente um adolescente, um jovem, uma criança, não uma criança assim, mas ele não era um idoso, não. Ele não era um idoso. Nunca é descrito como um líder maduro, mas sempre como as suas irmãs Marta e Maria. Ele é amado por Jesus, conforme está escrito no capítulo 11, versículo 3. É querido pelos discípulos, capítulo 11, versículo 11. E dependia da ajuda, capítulo 11, versículo 44. E de onde estava ele? Estava em Betânia. Bet mais Ania, ou seja, casa dos doentes, entendeu? E Tâmaras, Marcos capítulo de número 14, versículo de número 1. Então Betânia significa aqui casa de doente, né? Betânia do leste, por exemplo, depois do Jordão, nós vamos ver isso em João capítulo 1, versículo 28, versículo 29, versículo 35 a 39, João capítulo 10, versículo 39 a 40, e depois nós temos a Betânia do oeste, que é próximo de Jerusalém. Então vejamos que temos 2 Betânia aqui, certo? Então a Betânia do oeste era próximo de Jerusalém, no capítulo 11, versículo de número 1 até o versículo 2, né? Comentarista William Hendricks vai trabalhar bem essa proposta no capítulo 11. Diacarso também vai fazer uma abordagem totalmente esclarecedora, né? Por isso que vamos trabalhar em cima dessas premissas desses comentaristas, né? Que são biblistas, que foram biblistas e que têm um compêndio de informação muito abrangente para que possamos aprender um pouco mais. Qual o significado do nome Lázaro? Já disse que é Eleazar, que significa Deus ajuda, ele é Deus. Então vamos ver o que a história bíblica apresenta sobre ele. Quem foi Lázaro? Era um amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, também já passamos. Não é? E o texto, conforme diz, está no capítulo 11, no seu verso 14, não é? E nós vamos observar que o capítulo 11 de João vai fazer uma abordagem interessante sobre o poderio de Jesus. O tópico de número 1 da lição é o propósito de Jesus, que é o recebimento da notícia de Lázaro. Os evangelhos aí Jesus realizou diversos milagres, como está exposto nos evangelhos.
incluindo o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, não é? Os milagres da ressurreição de Lázaro. Estamos abordando esse último dos 7 sinais dos milagres. Então, porque a ressurreição de Lázaro é ligada a esses 7 sinais. Então, é encontrado no Evangelho de João, ou Yohanan, né, que representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, né? Podemos ver aqui, o comentarista da lição fez essa abordagem muito contundente e interessante, né, com coesão muito clara, né, e nós podemos observar isso, né. Voltando aqui para nossos comentários, né, da nossa lição, né, ainda quem foi Lázaro, o texto diz assim, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4, diz assim: ora, estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Foi Marta quem ungiu o Senhor com unguento e enxugou os pés dele com os cabelos. Então, cujo irmão Lázaro estava doente. Então, nota-se que Jesus tinha uma intimidade com essa família, né? E o texto é muito claro que diz que Jesus era amigo desta família, amigo daquela família, ou melhor, não é? Então, nós vamos ver no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, aí o Sinédrio também trama a sua morte. Nós vamos observar aqui que essa certa pessoa, que era Lázaro, estava doente, da aldeia de Maria e tal. E, ora, esta Marta era quem ungiu Jesus, como eu já disse, não é? E enxugou os cabelos, com os cabelos enxugou os pés de Jesus. E ela, como o seu irmão estava enfermo, o versículo 3 prossegue dizendo assim: logo estava enfermo, entre os irmãos avisaram, dizendo: Senhor, aquele que tu amas está doente. Mas quando Jesus ouviu isso, ele disse: está doente, esta doença não leva à morte. Era para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dele. Olha aí o nó, né? Mas por isso que Jesus ressuscita, porque nós vamos ver isso aqui, por que Jesus ressuscitou a Lázaro, né? Nós vamos ver isso aqui também, tá certo? Então, Jesus havia visitado os 3 irmãos e desfrutou da hospitalidade dela. Sua irmã Marta, Maria, assentava aos pés do mestre para ouvir a palavra. Marta, a irmã de Maria, que reclamou com Jesus, precisava de ajuda, né, de suas tarefas de casa, e ela fez essa reclamação no capítulo 10, versículo de número 38 a 42 de Lucas. Podemos observar que quando Jesus recebeu o convite, né, o mensageiro disse a Jesus, né, e nós vamos observar isso dentro dessa questão. Nós observamos que dentro dessa visão bíblica, quando Jesus recebeu o convite, o mensageiro disse que Lázaro, aquele que tu ama está doente. Esta frase, aquele a quem você ama, significa sim, Jesus amou todos que ele entrou em contato, né? Mas as palavras não dão aí uma dica de como Jesus e Lázaro eram amigos verdadeiros, como era, né? Não dá essa abertura, mas diz que ele era amigo. Pronto, isso já nos basta. Ele visitou Lázaro, suas irmãs, e em sua casa, e a partir e partiu pão com eles, enfim. E pode ter sido aí por causa dessa proximidade de Jesus que decidiu usar o seu relacionamento com Lázaro para mostrar o seu poder. Então, uma vez que ele, em vez de correr para onde estava o seu amigo, ele ficou mais 2 dias onde estava. Então, antes de decidir ir a Betânia, despertar o seu amigo. Para a nossa mente humana, né, esse atraso pode ter sido visto como indiferente. Mas lembre-se que Jesus era Deus encarnado, conhecia o tempo, né, e a vida de Lázaro. Então Jesus demorou antes de partir para Betânia, né, sabendo que a cultura judaica considerava a questão de uma pessoa morta depois de 3 dias. Isso é que a cultura judaica. Então, quando ela chegou no desespero, já cheira mal, entendeu? Já tem 4 dias, ela já não estava crendo mesmo, porque ela dizia que não tinha mais o que fazer, certo? Bom,
dentro desse contexto, tem a pergunta, como estava Lázaro? O que diz a tanatologia? Tana, morte, logia, tanato, é morte, no grego, e logia é estudo. Então, o que diz os estudiosos sobre a morte? Ou seja, a tanatologia forense, o que diz? Qual era o processo físico-químico que estava o corpo de Jesus? No capítulo 11, versículo 39, está escrito assim: Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já está de 4, porque é já de 4 dias, ou seja, está muito fedoso, o estado está crítico. Primeiro, no primeiro dia, segundo a tanatologia, quem quiser verificar, pode ter uma revista de tanatologia da RBC, que ela vem trazendo uma abordagem muito interessante, a revista científica, não é? É a revista da RBC da criminalística, no caso. Então eles trazem essa razão e esse estudo coerente aqui para entendermos. Então, no primeiro dia, rigor, chamado de rigor mortis, ou seja, rigidez. Aí temos uma outra palavra chamada livores, que é manchas roxas, começa a aparecer. É o início da autólise. Autólise é morte, autólise celular, ou seja, a morte das células, né? Então, como estava Lázaro? Esta é a pergunta. Dentro desse processo físico-químico, o primeiro dia de morte é o rigor mortis, que é a rigidez, pronto, fica logo duro. Recentemente sepultei o meu pai, eu já tinha visto isso com o meu cunhado Vicente, quando fui fazer o reconhecimento do corpo, e agora recentemente foi com meu pai. Eu entrei para fazer o reconhecimento do corpo, eu e minhas irmãs. Eu tenho uma gama de 14 irmãos, mas estava eu e minhas irmãs. Um abraço aqui para a Núbia, um abraço para a Nilda, né, guerreiras sempre, né? Acho que Noélia também estava. E nós entramos, o papai já estava lá no necrotério, totalmente duro, literalmente eu ajudei a pegar, colocar na maca do carro funerário e depois colocar dentro do carro. É meu pai, até o último instante eu faria tudo por ele. E, desculpem, mas não sei porque estou falando isso, mas está dentro do estudo aqui, só para provar que é isso mesmo, esse rigor mortis estava ali, papai estava nessa fase. Depois temos os livores, o corpo do meu pai estava nessa fase. Os livores é as manchas que começam a aparecer, também procede, é isso mesmo, não é? Início da autólise, autólise é a morte das células, também estava acontecendo. No segundo dia, começa a decomposição visível, como odor, bactérias intestinais liberam gases, não é? No terceiro dia, o abdômen incha, por causa dos gases, e pelo que começa aí a se deslocar o odor forte, né, da putrefação. Ela começa a pele começa a se deslocar dos nervos, do osso, então começa esse processo. No quarto dia, que era no caso de Lázaro aqui, está em estado de putrefação avançado. O corpo distendido de bolhas, ou seja, toda a pele cheia de bolhas já se desfazendo, o olho e a língua projetados, que eles saem, se deslocam, não é? O fedor e odor, tecido em colapso, ou seja, estava em estado de putrefação. Essa informação está na RBC, Revista Brasileira de Criminalística. Se você quiser, pode acessar o site aí e você vai ter revista rbc.org.br/2025, né? Você vai ter essas informações aqui que eu estou passando para você, se você quiser confirmar, tá certo? Muito bem. Isto posto, outra pergunta surge: por que Jesus ressuscitou Lázaro? Né? Primeiro, o Pai, glorificar o Pai e a si mesmo. João capítulo 11, verso 4. Podemos observar que essa visão que Jesus tinha de glorificar o Pai, ele já tinha dito aqui, conforme eu li aqui, no material que eu deixei pronto aqui,
o mensageiro aparece, entrega a mensagem para Jesus. Aí Jesus já havia visitado os três irmãos, aí desfrutava aí de amizade dele. Então aí a irmã de Maria foi quem reclamou disso, a Marta, irmã de Maria, claro, irmã de Lázaro, e disse que sua irmã que precisava de ajudá-lo nas tarefas de casa, porque ele reclamou de Maria, foi quem reclamou da Marta, no caso. Quando Jesus recebeu o convite, o mensageiro disse: aquele que você ama, que tu amas. Esta frase indica aí que significa que sim, ele amou todos. Jesus amou todos aqueles que ele teve contato, todos, não é? E Lázaro, seus amigos, então aí visitou suas irmãs em sua casa, partiu o pão com ele. Então ele tinha uma intimidade, né? Por ter sido causa da proximidade de Jesus, criou-se aquele relacionamento com Lázaro para mostrar o seu poder. Então, uma vez em vez de correr para onde estava o seu amigo, ele ficou mais 2 dias. Então ele recebeu a informação antes desses 4 dias, obviamente, né? Antes de decidir ir a Betânia e despertar o seu amigo. Então, para a nossa mente humana, né, esse atraso pode ter sido visto como uma indiferença, mas lembre-se que Jesus disse de que Jesus era Deus encarnado e conhecia o tempo de vida de Lázaro, não é? E Jesus demorou antes de partir para Betânia, sabendo que a cultura judaica considerava que uma pessoa só era considerada morta depois de 3 dias, né? Então ele estava esperando que aquele odor, para aqueles ao redor, aliás, de Lázaro, não tivesse dúvida, porque se ele fosse no 2º dia, podia deixar dúvida, mas a cultura judaica disse que era depois de 3 dias. 3 dias já considerava realmente morto. Aí Jesus disse assim, no capítulo 11, versículo 23 e 27 diz assim: eu disse que para que Jesus ressuscitou Lázaro? Primeiro, para glorificar a si mesmo. Segundo, para edificar a fé dos discípulos, João 11:15. E terceiro, para salvar a multidão, João 11:42. Mas no versículo 11, 23 a 27 diz assim: disse-lhe Jesus, seu irmão vai ressuscitar. Foi parte da leitura bíblica em classe. E ele disse: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê nunca morrerá. Você acredita nisso? Ela lhe disse: Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Capítulo 11, versículo 23 a 27. O texto prossegue, né, aquele por quem Jesus orou, né? Jesus mesmo sabendo que do bom resultado, chorou pelo amigo. Você pode imaginar aí, podemos imaginar que a imagem é tão verdadeira que o Filho de Deus queria que seu túmulo com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ou seja, Lázaro deve ter sido um grande homem, né? Ele era amigo de Jesus. Aí o texto no versículo 33 a 37 diz assim: e quando Jesus a viu chorando, e os judeus tinham vindo com ela também, os judeus que tinham vindo com ela, aliás, com a irmã, chorando, ele ficou profundamente comovido em seu espírito e muito perturbado. E ele disse: onde você colocou? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. Aí o texto diz: Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns lhes disseram: aquele que abriu os olhos do cego não poderia também impedir que ele morresse? Sempre tem alguém querendo se contrapor ao milagre, querendo se precipitar, né? Sempre tem alguém dizendo. Isso você pode ver em João, capítulo de número 11, versículo 33 a 37. Por que Jesus chorou por Lázaro? Enquanto Jesus se dirigia à casa de Marta, Lázaro foi ali que antes que ele chegasse, e lamentou que seu irmão não teria morrido se Jesus estivesse aí. Ela ainda demorou sua crença em seu poder, né? Conforme eu disse, 3 vezes ela tentou retrucar Jesus.
E Jesus dando-lhe a resposta para que ela tivesse confiança naquilo que ele estava dizendo. Dizendo que se ele tivesse dado o que Deus lhe teria dado, ele queria uma coisa que Jesus lhe pedisse. Jesus disse a ela que Lázaro ressuscitaria, e ela respondeu, sabia que ressuscitaria. Mas no último dia Jesus respondeu com essa mensagem: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele então perguntou a Marta se ela acreditava nisso, e no que ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que adivinha o mundo. Marta nos mostrou que devemos sofrer, mas sofrer com esperança. Então, outro ponto importante que eu falei sobre os 7 sinais, não é, que a lei da ciência foi superada. Primeiro, Jesus transformou água em vinho. A química e a biologia, Jesus mudou. Jesus curou o filho de um oficial, João capítulo 4, 46 a 54. A física e a medicina também foi superada. A cura de um paralítico no tanque de Betesda, capítulo 5, versículo de 1 a 15. A neurociência e a biomédica ou a biomecânica foi também superada. A multiplicação dos pães e dos peixes, a física e a biologia de novo sofrem um revés, né? Jesus superou. Depois nós vemos aí ele anda sobre as águas, a gravidade e a hidrodinâmica. Hidrodinâmica também sofre os seus revés com os milagres de Jesus, né? Foi superada também. A cura de um cego de nascença, capítulo 9, versículo de 1 a 41. A medicina e a genética sofreu seus revés também. Jesus superou. Depois aí nós temos o 7º sinal, é a ressurreição de Lázaro. Tudo isso em João. João capítulo 2, João capítulo 4, João capítulo 5, João capítulo 6, João capítulo 6 de novo, João capítulo 9, João capítulo 11. Aí vem a ressurreição de Lázaro. Aí a termodinâmica e a neurologia, essas ciências, tiveram também os seus reveses, foram superados. Esse é o Deus que a gente serve, que a igreja busca, que a igreja canta, que a igreja se alegra. Um Deus que ressuscita mortos, independente de quantos dias. Pode estar em estado de putrefação, ele irá ressuscitar. Se ele deu a palavra que vai fazer, sim, ele vai fazer. Se ele disse que vai transformar, sim, ele vai transformar. Se ele disse que vai perdoar, sim, ele perdoará. Se ele disse que vai ressuscitar, sim, ele vai ressuscitar. Mesmo Marta tendo dificuldade de acreditar nisso, ele trouxe para ela esperança. E ele confirmou: Lázaro está morto. Quando ele chegou lá que viu, ele já disse: Lázaro está morto. Ao saber que Jesus estava ali, Marta também foi até ele, em seguida pela grande multidão que enlutados e pelos judeus. E no versículo 33 vemos que Jesus gemeu no seu espírito, perturbou-se, e quando a palavra gemido, o significado aponta aí um significado emocional que Jesus enfrentou, uma indignação emocional, diríamos, né? Que Jesus enfrentou, pessoas que não acreditavam nele nem na ressurreição, né, de Cristo, ver que a Escritura garantia isso e ele cumpriu isso. Então aqueles incrédulos que agiram como eles, não tinham esperança, o caminho, a verdade e a vida estavam diante deles. O caminho, a verdade e a vida, a ressurreição e a vida estavam diante deles, né? Então eles permaneceram impassíveis em relação a ele. E foi com essa ira por um mundo caído que Jesus entrou em cena e Jesus chorou, né? Aí veremos as suas lágrimas, conforme identificada na palavra. Jesus chorou, conota aqueles que, como explodido em silêncio, em contraste marcante com as lágrimas virtuosas dos ilutados judeus. Ok? Então, uma lição muito importante, uma visão interessante. E essa lição, de forma abrangente, vem nos trazendo lições sobejas para que aprendamos, né, a confiar no Senhor. Se Ele disse, está dito, Ele não vai mudar a sua palavra. Glória a Deus. Ele é a ressurreição e a vida. No livro de apoio, né,
temos aqui, podemos ir, sua demora de ir até Betânia tinha um propósito especial, conforme já disse também. Depois tem o desapontamento com a morte, né? Mas a oportunidade de ver o milagre da vida. Né? Jesus se depara com Marta e Maria, no capítulo 20, versículo 23, as duas mulheres criam no milagre operado por Jesus e sabia que ele era o Filho. Entretanto, tudo que elas esperavam de Jesus é que ele estivesse vindo logo, para que Lázaro não morresse. E ele deixou passar 2 dias, veio e o milagre aconteceu. Então Marta e Maria viram a sua fé submetida em 3 provas. A primeira prova foi a ausência de Jesus, pois Jesus não poderia ter faltado para estar ao lado de Lázaro. A segunda prova foi a demora de Jesus em ter vindo. Ela esperava que ele viesse em tempo, e ele adiou a viagem por mais 2 dias. A terceira prova a prova era a perda de seu querido irmão Lázaro, que estava agora morto, mas poderia estar vivo se Jesus estivesse presente. Então, observe que elas passaram ali 3 provas. A prova da demora de Jesus, a primeira prova da ausência de Jesus, a segunda da demora de Jesus e a terceira prova, a perda do seu irmão. Mas Jesus estava ali para fazer o seu querer, que foi ressuscitar o seu amigo Lázaro. Terminando assim essa aula, que Deus em Cristo te abençoe. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.